Qual era a velocidade média dos trens da FEPASA? Por que a LL desativou as Live? Qual era a linha tronco da FEPASA? Eu morava perto da área onde os trilhos foram retirados em Rio Claro? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Além disso, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para a nossa segunda edição do Ferro Respostas. Na edição passada eu pedi para vocês deixarem perguntas, para que eu pudesse responder agora neste vídeo. E quantas perguntas foram deixadas que eu esqueci? Eu selecionei 16 perguntas para poder responder. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Vamos lá? Murilo Mucilin de Lyon. Qual é a velocidade média dos trens de passageiros da FEPASA, principalmente na métrica? Na bitola larga, a velocidade média era de 50 km por hora em 1995. Na bitola métrica, segundo eu apurei, a velocidade média no final da FEPASA, também por volta de 1995, era de 40 km por hora. Obrigado pela pergunta. O Vinícius Bulara pergunta: por qual motivo foram retirados os trilhos da cidade de Rio Claro, sendo que teremos trem intercidades? Eu acredito que os políticos e empresários de Rio Claro devem ter isso mesmo na cabeça, o que você está pensando. Porque não tem explicação. Obrigado pela pergunta. Seguindo na mesma linha, o J. Ricardo Dias perguntou: os trilhos de Rio Claro que foram retirados ficam perto de sua casa? Aqui em Limeira também já falaram em tirar os trilhos, assim como em outras cidades. Sim, os trilhos ficavam aqui perto da minha casa. Da portão de casa eu conseguia ver o trem passar. Eu não sei se eu já publiquei esse vídeo. Se eu publiquei, vai estar aparecendo aqui. Mas foi filmado do portão de casa. E sim, vira e mexe falam que vão tirar os trilhos de Limeira, de Americana, de Hortolândia, Sumaré. Inclusive a Rumo tinha o projeto de fazer uma ligação direta entre Rio Claro Novo e Itu. Mas ela abandonou esse projeto. Por enquanto, os trens ainda vão passar no centro de Limeira. E obrigado pela pergunta. O Johnny Bell pergunta: qual é a linha tronco da FEPASA? A FEPASA não tinha uma única linha tronco. Ela considerava troncos as mesmas linhas que as outras ferrovias formadoras consideravam, ou seja, Jundiaí Colômbia, Araraquara Santa Fé do Sul, Itirapina Panorama, Sorocaba Presidente Epitácio, além de Campinas Araguari. Ele continua: a FEPASA já administrou a Estrada de Ferro Santos Jundiaí? Não, ela nunca administrou a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Embora em épocas remotas, ainda na época da Companhia Paulista, houvesse interesse desta em adquirir a Santos Jundiaí para a operação, mas as conversas nunca vingaram. E ele completa: tem alguma chance da CPTM expandir para o interior? Teoricamente não, até porque toda a expansão que vem sendo anunciada, como por exemplo o trem intercidades para Campinas, a Americana, ou para Aparecida, ou para Santos, ou mesmo para Sorocaba, vai ser feita pela iniciativa privada, ou seja, por novas empresas. Então a CPTM vai continuar operando apenas na região metropolitana de São Paulo. E obrigado pela pergunta. O Trens e Ferrovias Gabriel Souza perguntou: boa noite, você conhece alguma fabricante de ferro e modelismo que produz as locomotivas MX 620 e a ES 43 BBI na escala HO? Gabriel, eu até chequei na internet para ver se eu encontrava alguma coisa. Mas não existe nenhum fabricante que produza essas locomotivas em HO. A MX 620 eu ainda encontrei uma ou outra pessoa que fabricou artesanalmente, mas não está para a venda. Eu espero que você tenha sorte em encontrar alguém que produza para você, está bem? E obrigado pela pergunta. Felipe Ferracil pergunta: antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é a seguinte: o trecho entre Rio Claro e Araraquara é originalmente da Paulista ou veio da Rio Claro Railway? Veio da Rio Claro Railway. Você pode ver mais a respeito clicando aqui,
pois eu já dediquei um Ferro História só para falar a respeito da Rio Claro Railway e sua linha tronco. Obrigado pela pergunta. Nuclear, Eric. Vocês conseguem fazer algum vídeo dos galpões aí das oficinas de Rio Claro? Se tem ainda algum carro de passageiros que pode ser salvo de virar sucata? Abraços. Abraço, obrigado, Eric. Eu não consigo acessar mais as oficinas de Rio Claro para fazer um vídeo, mas atualmente nós temos 7 carros de passageiros aqui. Do lado da Rumo, nós temos 5 carros. O BI 3517, que é utilizado pela equipe de SOS como almoxarifado. O RI 3352, que também é utilizado pela equipe de SOS, mas que na época da LL sofreu um incêndio e está abandonado. O PI 3100, que é utilizado pela equipe de via permanente e também se encontra abandonado, inclusive teve os truques retirados e doados para uma associação. O PI 3104 e o antigo carro gerador, estes dois restaurados pela Rumo como trem presidencial. Já do lado que atualmente pertence para a prefeitura, existe a Litorina 5001, que está abandonada, e o carro SI 3110, também abandonados. Esses dois foram aparentemente cedidos para a preservação, mas ainda não foram retirados pelo proprietário. E nem se tem previsão se vai acontecer isso ainda. E obrigado pela pergunta. O Kaczynski _BR. Boa noite, queria saber mais sobre a U20C que a VLI fez a pintura homenageando a FEPASA. Kaczynski, a VLI fez várias locomotivas em homenagem às suas ferrovias formadoras. Além dessa U20 em homenagem à FEPASA, ela fez uma U20 em homenagem à rede, uma U5B em homenagem à rede, uma U12B em homenagem à rede e uma GL8 também em homenagem à rede. O que se comenta, de acordo com quem trabalhou nesse projeto, é que essas locomotivas ainda estavam com a sua pintura original e a VLI apenas repintou nas cores que já estavam lá, tanto que não teve nenhum tipo de prospecção ou pesquisa. Até essa é uma crítica que o pessoal faz, que não foi uma homenagem verdadeira, foi apenas uma repintura. Essa locomotiva, principalmente a U20, trabalha praticamente em todo o trecho, sendo que recentemente estava em Poços de Caldas. Mas já foi vista também em Brasília, Araguari e também já em Campinas. Ele também pergunta: queria saber mais sobre caternárias na maquete de ferro e modelismo na escala HO. Quero fazer na minha. Kaczynski, tem uma empresa aqui no Brasil que está produzindo caternárias em HO. Eu não lembro o nome agora, tanto que eu acabei nem conseguindo pesquisar. Mas eu acho que se você colocar no Google caternárias em HO, você vai encontrar essa empresa. Se não me engano, ela é de Curitiba. Pessoalmente, na minha opinião, e é minha opinião pessoal, eu não colocaria caternárias na maquete, porque isso atrapalha muito na hora de limpar os trilhos e na hora de socorrer algum vagão acidentado. Mas lembrando, essa é a minha opinião. E lógico, maquetes com caternária ficam muito mais bonitas também. Então boa sorte na sua construção, está bem? E obrigado pela pergunta. O Carlinhos A, que sempre está acompanhando nossos vídeos. Minha pergunta é, por que os trilhos são diferentes? Por que não fizeram tudo igual, do mesmo padrão? Carlinhos, eu estou preparando um vídeo para explicar por que tem essa diferença da distância entre os trilhos. Por que existe bitola 1 metro, por que existe bitola estreita, por que existe bitola larga, por que existe bitola universal. Eu ainda não consegui terminar a preparação desse vídeo, já que é um assunto muito extenso. Mas basicamente, para resumir, questão de custos. Bitolas menores têm um custo de construção menor, além dos trens também serem menores. Bitolas maiores exigem uma preparação maior do terreno, e isso encarece mais. Ele também continua. E também tô louco para ver o vídeo sobre a ferrovia da antiga Ford Ipiranga, em São Paulo. Isso é, se você conseguiu alguma coisa, né? Sucesso aí pro seu canal e top, você explica as coisas muito bem. Muito obrigado, Carlinhos. Esse vídeo também está em preparação. Em breve ele vai para o ar. Obrigado pela pergunta. O J. Malakai Jr. Gostaria de saber se ainda existe os trens que faziam um percurso de longa distância aqui de São Paulo para o interior. Sei que em Bauru não estão mais. Já foram todos destruídos? A Rumo chegou a restaurar 2 carros, pelo que sei. J. Malakai, como eu disse até numa resposta anterior, sim, ela restaurou 2 carros para seu trem presidencial. Na verdade, ela restaurou vários outros carros para seus trens de via permanente. Sobre os carros que estão em Bauru, eles continuam lá. Mas como a área agora está cercada, porque a Rumo utiliza parte dela para carregar seus trilheiros,
E como o resto da área oferece muito risco para quem vai fotografar, justamente por causa de ladrões, por causa até mesmo de insetos, por causa de répteis, então acaba não existindo muitas fotos a respeito. Sobre os outros carros que faziam parte dos trens de longa distância de passageiros, você pode acompanhar o que aconteceu com os sobreviventes maratonando nossa playlist Ferro História, onde eu conto as histórias dos carros da CF, dos carros Rio Claro, dos Pullmans, dos Gilda e dos Chumbinhos. Lá você vai ter uma explicação melhor sobre o que aconteceu com cada um deles. E obrigado pelas perguntas. Ainda sobre o assunto Lanchito do vídeo passado. O J. Ricardo Dias diz: boa tarde, viajei bastante de trem na minha infância. Pelo menos uma vez por ano, nos anos 80 e começo dos anos 90. Não me lembro desse lanchito, só lembro dos lanches de queijo prato. Mas nunca compramos, porque sempre minha mãe fazia nossa própria boca de burro, que era mais barato. A única coisa que comprava era o Guaraná Champanhe Antártica geladinho. Boca de burro foi boa. A gente também fazia nosso boca de burro, sim, era pipoca. O Sérgio Freitas também complementa: lanchito era entregue aos passageiros de longo percurso, se não me engano. Tinha quantidades específicas para determinadas quilometragens. Eu já comia sempre, pois meu pai era chefe de trem e tínhamos direito do lanche. Ele era de presunto e queijo em pão de leite tipo hot dog, ou uma bisnaguinha mais comprida. Aliás, nós recebemos uma foto do Rodrigo Barbosa mostrando como era a embalagem do lanchito. Então eu quero agradecer ao Rodrigo Barbosa por ter enviado a foto, ao J. Ricardo Dias e ao Sérgio Freitas por terem participado, dando mais informações sobre o lanchito. Valeu pela participação. O Ourinho Ruiz pergunta: saberia dizer por que as EMD G12 de bitola larga quase só tracionavam passageiros na época da FEPASA, entre 1972 e 1998? Considerando que as outras diesel, GPs 918 e o Azul 20C, também tracionavam passageiros, mas puxavam cargas também? As G12 não tinham tração suficientes para cargas, ou por talvez serem mais práticas e ou econômicas, só ficavam com os passageiros mesmo que revezassem com as outras citadas? Ourinho, você fez uma pergunta muito interessante. Realmente, procurando aqui em meus arquivos, eu não encontrei sequer fotos das G12 na época da Paulista tracionando cargas, com exceção de trens de laço ou trens de manutenção. Talvez elas realmente puxassem, mas como na época era difícil tirar uma fotografia, afinal eram filmes de 16 pose e depois no máximo filmes de 32, talvez ninguém tenha registrado. Mas de fato, a maior parte dos registros mostram que as G12 só tracionavam trens de passageiros. Pessoalmente, eu acredito que a Paulista adquiriu elas realmente só para tracionar trens de passageiros e assim aliviar as álcool RSC3 para o transporte de cargas, permitindo desativar as últimas locomotivas a vapor que tracionavam trens de carga ou passageiros nos troncos, e levá-las para os ramais, como os ramais de Santa Veridiana, Descalvado e Piracicaba. Já na época da FEPASA, com a entrada em operação da Azul 20, acabou se tornando supérfluo o uso das G12 no transporte de trens de carga. Já quando a Ferroban começou a operar, como ela desativou as locomotivas elétricas, daí as G12 tiveram que começar a operar os trens de carga por falta absoluta de locomotivas. Pelo menos é isso que eu consegui levantar. Obrigado por sua participação, Ourinho. O meu grande amigo Aislan Nascimento pergunta: Jonatas, você ficou sabendo que a Rumo se comprometeu de fazer o contorno ferroviário aqui de Rio Preto para a renovação antecipada da concessão? Sim, fiquei sabendo. Mas queria saber como está a ligação da Ferrovia Norte-Sul com o leito da antiga EFA. Tenho notado um aumento muito grande dos trens aqui em Rio Preto. Abraços. Abraço para você também, Aislan. A Ferrovia Norte-Sul ainda não está em operação, mas já tem conexão com a Malha Paulista, entre Estrela do Oeste e Jales. O pátio foi inaugurado em março desse ano e já está servindo para cruzamentos e até mesmo para estocar vagões. Esse aumento de tráfego que você tem registrado aí se deve puramente ao aumento de cargas containerizadas e o aumento até mesmo da exportação de soja, com as safras recordes que vêm sido colhidas. Por isso que a Rumo vem estudando implantar o trem tipo de 120 vagões, que será o novo padrão para os trens da Malha Norte e da Malha Paulista. Muito obrigado por sua participação, Aislan. Campinas e sua ferrovia pergunta:
Uma pergunta para o hashtag Ferro Respostas. Por que a FEPASA desativou as linhas elétricas em 1996? Na verdade, isso aconteceu em 1995. A FEPASA desativou a eletrificação porque, na época, a nova administração que assumiu as operações considerou que a eletrificação era completamente obsoleta, principalmente na bitola larga. A proposta que eles tinham era desativar completamente as locomotivas elétricas e substituir por 10 locomotivas do tipo C-37 importadas dos Estados Unidos. Isso deveria ter sido implantado até por volta de agosto de 95. Mas como nós sabemos, não foi recebida nenhuma locomotiva importada C-37 até por volta de 2003 com a LL. Por isso, as locomotivas elétricas acabaram voltando para o que nós podemos chamar de um chorinho entre o final de 1995 e o comecinho de 1999. Na bitola métrica, embora também fosse previsto que seria desativada a eletrificação em 1995, ela acabou continuando a operar sem interrupções até 1999, porque era mais moderna do que na bitola larga. Infelizmente a Ferroban não levou isso em consideração e acabou desativando a eletrificação também na bitola métrica. Mas basicamente foi por causa disso, porque a FEPASA considerou que era muito obsoleta a operação das locomotivas elétricas em 1996. E obrigado pela pergunta. E a última pergunta de hoje, do Michele Christine. Uma pergunta: por que as LIV que rodavam na Brasil Ferrovias pararam quando a LL assumiu a malha paulista? O que aconteceu com as LIV é que elas tinham um problema crônico de falta de peças, já que o motor era português, a cabina era alemã, os componentes elétricos eram franceses, os truques eram italianos e assim por diante. Era muito difícil obter peças de reposição para essas locomotivas, e a própria FEPASA já estava canibalizando elas na década de 90 para manter parte da frota em operação, porque elas eram as principais locomotivas de manobra que a FEPASA tinha. Quando a Ferroban assumiu as operações, ela dividiu parte da frota com a FCA e a LL. A FCA nem chegou a utilizar as locomotivas LIV, apenas uma unidade que foi emprestada para a Estrada de Ferro Vitória Minas fazer testes, mas que acabou queimando o motor poucos meses depois. Já a LL também pouco utilizou as LIV, apenas no trecho entre Sorocaba e São Paulo, mas poucas estiveram em operação, com exceção da unidade que hoje se encontra preservada com a Sorocabana Movimento e Preservação Ferroviária, que foi a última em operação, tanto na bitola larga quanto na bitola métrica, nas frotas das concessionárias. Já na bitola larga, em 2003, quando surgiu a Brasil Ferrovias, havia apenas 3 unidades em operação. E a última delas, a 7764, que foi a única que recebeu o padrão de pintura da Brasil Ferrovias, acabou sendo desativada em 2005, quando seu motor fundiu. Então a LL sequer operou locomotivas LIV na bitola larga. É claro que aqui eu não estou contando as LIV da CPTM, que ainda tem uma em operação até hoje. E obrigado pela pergunta. E assim nós encerramos o Ferro Respostas de hoje. Não se esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida sobre história ferroviária, ferromodelismo ou sobre notícias atuais da ferrovia, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que eu responderei na próxima edição. Obrigado a todos que participaram. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações, para fortalecerem nossas atividades e não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!